A aula agora é sobre asma e DPOC, duas doenças diferentes, mas que possuem importantes semelhanças fisiopatológicas. As duas, inclusive, são estudadas em conjunto pelo fato de poderem coexistir no mesmo paciente, né? E por serem, obviamente, as duas principais doenças respiratórias crônicas. Vamos lá. O que asma e DPOC têm em comum é a obstrução do trato respiratório, principalmente obstrução ao fluxo expiratório. A grande diferença é que na asma, essa obstrução é reversível, ao passo que na DPOC ela é essencialmente irreversível. A gente vai começar falando sobre a asma brônquica, ok? Que é definida da seguinte forma. A asma é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas inferiores que cursa com hiperreatividade brônquica, que por sua vez é responsável por episódios reversíveis de broncoconstricção, de obstrução ao fluxo respiratório por diminuição do calibre brônquico. Observe aqui a representação esquemática de um corte histopatológico da parede brônquica. A gente tem lá em cima o epitélio pseudoestratificado ciliado, que tem as células colunares e células caliciformes produtoras de muco. Aqui abaixo a gente tem a submucosa, a gente tem a mucosa, melhor dizendo, com poucas células inflamatórias, células de defesa, vasos sanguíneos e linfáticos, uma camada muscular e glândulas secretoras de muco, a própria estrutura da parede brônquica, a cartilagem da parede brônquica, os anéis cartilaginosos. Isso que vocês estão vendo aqui é uma representação esquemática da situação normal, que fica mais ou menos assim no paciente com asma importante. Repare que existem importantes alterações estruturais. Nota-se, primeiro, o surgimento de uma camada espessa de muco, ok? Que é decorrente de uma maior secreção devido ao maior número de células caliciformes. Se você reparar aqui na camada epitelial, houve metaplasia das células colunares, muitas se transformando em células caliciformes secretoras de muco. E esse muco também é derivado de um aumento, de uma hipertrofia e uma hiperplasia das glândulas submucosas secretoras de muco. Repare também que existe uma importante infiltração celular na mucosa por células inflamatórias, além de um evidente espessamento da mucosa brônquia, da musculatura brônquia. Okay? Os músculos, as células musculares lisas do brônquio ficam hipertrofiadas e hiperplasiadas, o que ajuda ao desenvolvimento de broncoconstricção no paciente que tem asma. Okay? Então, na asma brônquica, nós temos uma doença inflamatória crônica e, por variados motivos, variados mecanismos, muitos dos quais nem são ainda plenamente compreendidos, o processo inflamatório que acontece na asma gera a hiperreatividade brônquica. E essa hiperreatividade, obviamente, é a causa da obstrução reversível. A asma é subdividida em alguns tipos, sendo a forma mais comum de todas a alérgica. A maioria dos pacientes com asma apresenta asma do tipo alérgico, que é aquela em que o paciente está sensibilizado a algum aeroalérgeno, ou seja, algum antígeno presente no ar respirado que, quando em contato com a mucosa brônquica do paciente, desencadeia a crise de broncoespasmo. Outro tipo de asma que é relativamente comum é a não alérgica, que representa quase que o total do restante dos casos. Vale dizer que mesmo na asma não alérgica, o paciente também apresenta um processo inflamatório semelhante ao da asma alérgica, ou seja, a célula inflamatória que mais infiltra a mucosa brônquica desses pacientes, tanto com asma alérgica quanto com asma não alérgica, é o eosinófilo, ok? A diferença no paciente com asma não alérgica é que ele não possui hiperreatividade, não possui sensibilidade a um aeroalérgeno determinado. Você faz lá testes cutâneos, você solicita lá níveis de IgE no plasma dele para determinados antígenos e ele não apresenta reatividade, não apresenta sensibilidade a isso. Diferente do paciente com asma alérgica, que no teste cutâneo já pode fazer um broncoespasmo só por ter entrado em contato com o alérgeno que está sendo pesquisado. Existe ainda o tipo criptogênico, em que o paciente não tem sensibilização a nenhum aeroalérgeno determinado e ele também possui um processo inflamatório diferente, mas que evolutivamente cursa do mesmo modo
que o paciente que tem asma alérgica ou não alérgica, né? Ele tem inflamação crônica das vias aéreas, ele tem hiperreatividade brônquica, e isso justifica a ocorrência de múltiplos surtos de broncoespasmo. Antes de seguir adiante, eu gostaria de ressaltar alguns detalhes aqui que às vezes são maldades da banca, né? Isso cai em prova como rodapé de livro. Olha só. Beta-bloqueadores e asma. Né? Muita gente fica com dúvida na cabeça a respeito disso. Não, o paciente pode usar, o paciente não pode usar. A história é a seguinte, ó. Beta-bloqueador no paciente asmático, qualquer beta-bloqueador pode desencadear broncoespasmo. E, de um modo geral, eles induzem broncoespasmo no paciente com asma. Okay? Beta-bloqueadores não seletivos, como o propranolol, têm uma grande chance de causar broncoespasmo em todos os pacientes asmáticos. O que acontece, gente, é que existem hoje em dia alguns beta-bloqueadores muito cardioseletivos, né, com grande especificidade farmacológica para os receptores beta-1 adrenérgicos, que são o tipo de receptor adrenérgico encontrado no coração. Na musculatura lisa da parede brônquica, nós temos receptores beta-2 adrenérgicos. Okay? Então, se eu usar uma droga muito seletiva para os receptores beta-1, a chance de broncoespasmo diminui. Mas mesmo os beta-bloqueadores específicos para o receptor beta-1, né, os cardioseletivos, mesmo eles podem causar broncoespasmo, por qualquer via que o paciente os tome. Né? Até colírio de beta-bloqueador beta-1 seletivo pode desencadear broncoespasmo no paciente com asma. Okay? O que acontece é que existem situações na prática em que o risco-benefício de uso do beta-bloqueador faz com que o médico considere válido tentar o beta-bloqueador no paciente. Okay? Isso acontece principalmente na síndrome coronariana aguda, nas síndromes isquêmicas coronarianas, onde o uso de beta-bloqueadores se mostrou extremamente benéfico. Então, se o paciente está com a asma bem controlada, ele vai usar tem a possibilidade de usar uma droga muito seletiva para receptor beta-1 e apresenta uma situação clínica onde o benefício dessas drogas é grande, né, e desde que ele não tenha história prévia de broncoespasmo desencadeado por beta-bloqueador, pode ser válido tentar um beta-bloqueador no doente. Né? O doente está infartando, eu tenho lá uma droga, como o atenolol, por exemplo, que é específica para o receptor beta-1, né, mais seletiva, mais cardioseletiva, eu posso tentar usar a medicação no meu paciente com história de asma. Né? O fato é que é uma faca de dois gumes, ok? A gente, às vezes, considera válido tentar, mas muitas vezes se dá mal, porque, como eu acabei de dizer para vocês, todo beta-bloqueador, independente da sua cardioseletividade, pode induzir broncoespasmo no paciente. O que muda é a probabilidade disso acontecer, mas ela pode acontecer, ok? Então, se você julgou válido usar beta-bloqueador no seu paciente, usou e ele fez o broncoespasmo, você não vai tratar esse broncoespasmo da maneira habitual no paciente com asma. Esse aqui é o grande pulo do gato aqui. Porque os principais broncodilatadores usados são os agonistas beta-2 adrenérgicos, né? Como, por exemplo, salbutamol, né? O fenoterol, entre outros. Né? Esses agonistas beta-adrenérgicos, eles têm a sua eficácia muito diminuída quando o paciente tem um beta-bloqueador circulando no sangue. Okay? Então, se o paciente tomou beta-bloqueador e fez broncoespasmo, não tente reverter esse broncoespasmo apenas com agonista beta-2 adrenérgico. Use uma droga anticolinérgica. Use o brometo de ipratrópio, o famoso Atrovent. Ele não é o broncodilatador de escolha no paciente com asma, mas quando o paciente está com broncoespasmo por causa do uso de um beta-bloqueador, ele passa a ser o broncodilatador de escolha. Essa aqui é a maldade de algumas questões de prova aqui. Okay? Outro detalhe importante é a chamada asma induzida por exercício. Na verdade, a asma induzida por exercício não chega a ser um subtipo específico de asma. Qualquer um daqueles 3 subtipos que a gente viu, asma alérgica, não alérgica ou criptogênica, pode apresentar um componente de asma induzida por exercício. Ninguém sabe ao certo a fisiopatologia desse fenômeno, né? Mas tudo leva a crer que isso acontece naqueles pacientes que apresentam alterações estruturais muito importantes na mucosa brônquica, como desnudamento epitelial. Às vezes o paciente tem uma inflamação grave que leva à perda da camada de revestimento,
né, da mucosa, da camada de células epiteliais que reveste a superfície da mucosa, e isso expõe terminações nervosas livres na submucosa do paciente ao ar ambiente. Então, quando o paciente hiperventila, isso desidrata aqueles tecidos da mucosa e desencadeia um reflexo neurogênico que faz broncoespasmo. Essa é a fisiopatologia alegada da asma induzida por exercício. Né? O paciente com desnudamento epitelial que, ao hiperventilar, desidrata a mucosa e faz broncoespasmo. O paciente, quando se exercita, evidentemente, ele hiperventila, né, por conta da atividade física. E isso, previsivelmente, em alguns pacientes, vai levar a um quadro de broncoespasmo. Então, o detalhe importante aqui, no paciente que tem o componente de asma induzida por exercício, é que a medicação broncodilatadora deve ser feita antes dele começar a atividade física. Você não deve impedir o doente de se exercitar regularmente. Pelo contrário, mesmo o paciente asmático e mesmo o paciente que tem asma induzida por exercício, deve realizar atividades físicas. Atividades físicas são uma recomendação genérica para a promoção da saúde, para todas as pessoas. Né? Ela aumenta a qualidade de vida, aumenta o bem-estar, aumenta no paciente pneumopata crônico a capacidade de reserva respiratória. Então, mesmo esses doentes, idealmente, têm que, né, ao máximo possível, fazer um programa de atividades físicas. Mas como ele tem uma asma induzida por exercício e você previsivelmente sabe disso, o correto é indicar a medicação broncodilatadora antes dele começar a atividade física, antes que o broncoespasmo apareça e interrompa a atividade física do paciente, antes que o broncoespasmo traumatize o paciente, né, fazendo ele não querer mais se exercitar, porque ele sabe que se exercitar vai ter broncoespasmo. Então você tem que garantir uma qualidade de exercício para ele. Né? 30 a 15 minutos antes de começar o exercício, usa uma medicação broncodilatadora, sendo a droga de escolha um agonista beta-2 adrenérgico inalatório de curta ação. Ok? Outro detalhe interessante, né, outra coisa que pode ser maldade, armadilha de prova, são conceitos sobre a gestante asmática, né, como é que a asma cursa na paciente grávida. A evolução, gente, é largamente imprevisível, né, e os dados da literatura são bem claros nesse sentido. 1/3 das asmáticas piora quando engravida, outro terço melhora, né, e outro terço não muda nada. Ok? Então, na verdade, você não pode afirmar nada para uma paciente grávida de como vai ser a evolução da asma dela durante a gestação. Ela pode melhorar, pode ficar igual ou pode piorar. O fato é que o tratamento da asma na gravidez é exatamente o mesmo, como se a paciente não estivesse grávida. Okay? E vale lembrar que esse tratamento não pode ser negligenciado, né? Porque crises asmáticas agudas, o broncoespasmo, com hipoxemia, fadiga respiratória, são eventos péssimos na paciente que está gestante. Né? Isso pode causar dano lá no feto se houver uma hipoxemia fetal. Ok? Então, de conceitos, de detalhes, rodapé de livro que pode cair em prova, esses você não pode deixar de saber. Ok? Vamos falar então sobre quadro clínico da asma para chegar no diagnóstico. Né? O quadro clínico da asma, por ser uma pneumopatia crônica, é marcada por dispneia, né? Principalmente dispneia intermitente, né? Dispneia com sibilância intermitente. E o paciente pode apresentar também outros comemorativos, como tosse crônica, né? Indicativo aí da presença de uma bronquite crônica, é a chamada bronquite asmática, desconforto torácico, quando ele faz o aperto, broncoespasmo, a contração da musculatura lisa do bronco pode causar um desconforto torácico, que às vezes até lembra a angina pectoris, e muitos pacientes, né, apesar da asma ser uma doença, por definição, das vias aéreas inferiores, podem apresentar também, né, o mesmo tipo de patologia nas vias aéreas superiores, cursando com rinite crônica. Muito comum a associação de asma com rinite crônica. Então, esses sintomas são variáveis, são intermitentes, ok? Existem períodos de melhora e de piora, existe correlação com certos gatilhos, que são os aeroalérgenos, pata de barata, pelo de gato, pólen de planta, ácaro de uma casa que não foi limpa adequadamente, né, mofo de parede, ok? E geralmente, é uma curiosidade, os sintomas de asma,
eles sempre tendem a ser piores à noite, né? Se você dá plantão de noite, você sabe muito bem do que eu estou falando. Essas doenças que te deixam acordado te deixam acordado no plantão, elas sempre pioram à noite. E existe uma explicação biológica para isso. E a gente sabe que durante a noite ocorre um aumento do tônus vagal no pulmão, né? Um aumento da descarga vagal no pulmão, da descarga colinérgica no pulmão. E a acetilcolina, quando atua nos receptores muscarínicos da musculatura respiratória, da musculatura lisa brônquica, promove broncoconstricção, ok? Então é por isso que os sintomas asmáticos sempre tendem a piorar à noite, né? E a gente valoriza na avaliação do paciente a presença de sintomas noturnos, ok? Com relação ao diagnóstico diferencial, é importante ter em mente duas afirmativas, né? Nem toda asma sibila e nem tudo que sibila é asma. Se você tiver isso em mente, você não vai ter dificuldade em fazer o diagnóstico diferencial de quadros, né, que se assemelham com isso que a gente colocou aqui em cima. Existem duas condições principais, a insuficiência cardíaca e o TEP, em que o paciente pode ter bastante sibilância, né, mas essa sibilância não é devida exatamente a um processo inflamatório crônico das vias aéreas que causa hiperreatividade brônquica. Na insuficiência cardíaca congestiva com congestão pulmonar, o que acontece é uma congestão da mucosa brônquica, né, dando origem à chamada asma cardíaca. Há um estreitamento do calibre das vias aéreas por edema congestivo, por líquido que transuda dos vasos e engurgita a mucosa brônquica. O tratamento desse doente não é o broncodilatador, nem a medicação anti-inflamatória, e sim a diurético-terapia, ok? O paciente que faz tromboembolismo pulmonar, ele também costuma apresentar sibilância, e no caso é uma sibilância desencadeada por inflamação, porém uma inflamação aguda. Quando a gente tem a súbita obstrução de ramos, né, de segmentos da árvore arterial pulmonar, o tecido parênquima pulmonar, que se torna agudamente isquêmico, libera citocinas pró-inflamatórias. Essas citocinas pró-inflamatórias caem na corrente circulatória e podem repercutir sobre o restante do pulmão e da árvore brônquica, causando broncoespasmo, ok? Então o paciente com TEP pode fazer broncoespasmo, na verdade, mas por inflamação aguda, né? Não há um processo inflamatório crônico associado à hiperreatividade brônquica. Há um processo agudo de oclusão da vasculatura pulmonar que cursa com liberação de citocinas pró-inflamatórias e um broncoespasmo significativo. Outras entidades, né, que podem confundir, às vezes, o diagnóstico pela presença de sibilância são a obstrução das vias aéreas, né, a doença do refluxo gastroesofágico, em que o paciente pode fazer um broncoespasmo em resposta à aspiração de conteúdos ácidos oriundos do estômago, né, ou então pelo reflexo esôfago brônquico, né, o material ácido que sobe pelo esôfago desencadeia um reflexo vagal que promove broncoconstrição no paciente, e a vasculite de Churg-Strauss, né, que é uma vasculite granulomatosa eosinofílica, em que o fenótipo de asma é um componente importante do quadro. Na realidade, o paciente com Churg-Strauss tem asma, exatamente como os outros doentes que têm asma. Porém, ele apresenta uma síndrome multissistêmica, né, como se a asma saísse do pulmão e afetasse vasos sanguíneos, os rins, o coração, os nervos periféricos. É importante estar atento à possibilidade de Churg-Strauss, porque o prognóstico e a intensidade do tratamento, de um modo geral, são diferentes, né, em relação ao paciente que tem apenas asma. E a aspergilose broncopulmonar alérgica também é uma complicação que, inclusive, pode surgir no paciente com asma de longa data, né, que também cursa com sibilância, também cursa com restrição ao fluxo expiratório, ok? Além de outros comemorativos, né, que a gente não vai abordar aqui. Mas o fato é que nem tudo que sibila é asma. É isso que é o importante que eu queria ressaltar para vocês. E nem toda asma sibila. Às vezes o paciente tem uma asma muito leve, onde ele apenas tosse, tem apenas uma tosse crônica. É a chamada asma oculta. Ele tosse porque existe bronquite asmática, existe inflamação na mucosa dos brônquios centrais, isso desencadeia a tosse no paciente. Outras vezes o paciente não sibila e tem uma asma muito grave, né, que seria a situação de uma restrição tão intensa ao fluxo respiratório que não há fluxo suficiente para produzir os sibilos. Os sibilos são uma espécie de turbilhonamento do ar que está sendo mobilizado na via aérea,
tal qual o turbilhonamento do sangue nos estreitamentos vasculares que provocam sopro, né, no exame físico. Às vezes o paciente tem um estreitamento tão grande da árvore respiratória que ele não sibila, mas ele também não tem murmúrio vesicular audível, né? Essa é uma asma pré-óbito, o paciente vai estar cianótico, extremamente dispneico na sua frente, ok? Como é que a gente diagnostica a asma, né? Quais são os seus critérios diagnósticos? O quadro clínico costuma ser muito sugestivo, mas por definição é obrigatória a documentação da obstrução ao fluxo aéreo, né? A documentação da obstrução ao fluxo aéreo e da sua reversibilidade. Esse é o grande ponto importante aqui, que nos ajuda a diferenciar a asma da DPOC objetivamente. O método de escolha para a gente avaliar fluxo aéreo é a chamada espirometria, né, que é um dos componentes da prova de função respiratória. Na espirometria, a gente avalia a relação entre volumes pulmonares e o tempo do ciclo respiratório. Né, a gente tem o VFUM, que é o volume expiratório no primeiro segundo. Esse é um parâmetro extremamente importante, porque ele reflete, né, com grande acurácia a patência das vias aéreas. Se você olhar aqui uma curva volume-tempo normal, você vai ver que boa parte do volume é expirada dentro do primeiro segundo. Né? Então aqui, por exemplo, numa situação normal, o paciente tem um VFUM de 4 litros e uma capacidade vital forçada de 5 litros. Ou seja, tudo que ele consegue expirar do pulmão, né, fazendo força inclusive para expirar, que é a capacidade vital forçada, representa 5 litros de ar, ok? E numa situação normal, se ele fizer força para expirar, ele consegue botar 4 litros desses 5 para fora no primeiro segundo. Né? Então, isso mostra para a gente que não há obstrução das vias aéreas, há uma boa patência das vias aéreas permitindo o fluxo expiratório. Se a gente fizer uma razão, né, um quociente entre o VFUM e o CVF, a gente vai ver que esse quociente é de 80%, ou seja, 80% da capacidade pulmonar o paciente consegue botar para fora no primeiro segundo. Esses parâmetros eles são extremamente importantes, né, para a gente definir o tipo de distúrbio ventilatório que o paciente apresenta. O padrão obstrutivo na espirometria ele é definido por uma diminuição muito acentuada do VFUM e uma diminuição não tão acentuada da capacidade vital forçada. Por exemplo, a gente tem esses dois, esse outro paciente aqui, onde a capacidade vital forçada é 3,2 litros, mas o VFUM está muito reduzido, né, a 1,8. Então há uma desproporção entre a restrição, a diminuição do VFUM e a diminuição da CVF. Isso vai ser bastante evidente no quociente VFUM-CVF, em que a gente vai ter 0,5, né, 50% da capacidade vital forçada do paciente consegue ser expelida, exalada, melhor dizendo, no primeiro segundo. Então, o índice, né, que é chamado índice de Tifenot, o quociente entre o VFUM e o CVF, é o grande parâmetro que a gente utiliza para definir um distúrbio obstrutivo. Né? O distúrbio obstrutivo é aquele em que o VFUM está desproporcionalmente reduzido em relação à CVF, né? E gera aí um VFUM-CVF reduzido. Por definição, né, a gente considera que existe obstrução respiratória quando o Tifenot está abaixo de 70%, ou seja, está abaixo de 0,7. Okay? Então, esse paciente aqui tem um distúrbio ventilatório obstrutivo. Já nos distúrbios restritivos, o VFUM está reduzido e a CVF também, mas de uma forma mais proporcional. Né? O que faz, evidentemente, com que o índice de Tifenot fique dentro do normal. Então, no distúrbio restritivo, não há uma desproporção na obstrução ao fluxo expiratório. Há uma diminuição de todos os volumes e todos os fluxos pulmonares, homogeneamente, né, o que faz o índice de Tifenot ficar normal. Então, esses dois padrões, né, esses dois tipos de distúrbio ventilatório, que são os dois principais padrões da espirometria, eles podem ser prontamente diferenciados pelo cálculo do índice de Tifenot, que abaixo de 70%, por definição, identifica uma doença obstrutiva das vias aéreas. É claro que o paciente pode ter também um padrão misto, né, onde ele tem obstrução das vias aéreas e destruição do parênquima, levando a um componente restritivo. O fato é que, nesses casos, como por definição o Tifenot é menor que 70%, ele vai apresentar essa relação
e vai ter uma capacidade vital forçal também muito reduzida, ok? O que, obviamente, significa que o VFUM está extremamente reduzido num paciente com padrão misto. Então, para a gente diagnosticar a asma, como eu havia dito, é preciso, além da clínica típica, a demonstração objetiva de um distúrbio ventilatório obstrutivo na espirometria. E esse distúrbio ventilatório obstrutivo, ele deve ser comprovadamente reversível, para o que a gente tem que lançar a mão da prova broncodilatadora. Eu fiz uma espirometria no doente, vi que ele tem um antifenômeno menor que 70%, ele tem doença obstrutiva. Dou o broncodilatador e repito a espirometria. Se o paciente reverter esse broncoespasmo, eu tenho um diagnóstico de asma. E que formalmente necessita desses critérios aqui, ó. Um aumento maior ou igual a 200 mililitros no VFUM em termos absolutos, então o cara tem um ganho maior ou igual a 200 mililitros no VFUM, ou um ganho relativo maior ou igual a 12% em relação ao VFUM inicial. Okay? Esses são os critérios formais consensualmente aceitos para a confirmação diagnóstica de asma. É interessante ressaltar que muitas vezes o paciente apresenta uma espirometria normal, uma espirometria sem distúrbio obstrutivo. Isso não descarta o diagnóstico de asma. Como a gente viu, a asma é uma doença inflamatória crônica em que existe broncoconstricção intermitente. Pode ser que o paciente, no período intercrítico, entre as crises de broncoespasmo, apresente uma ventilação completamente normal, que não tenha nenhuma restrição ao fluxo respiratório. Muitos doentes, mesmo assintomáticos no período intercrítico, apresentam restrição ao fluxo respiratório, apresentam distúrbio obstrutivo na espirometria. Mas existem doentes que não, que naquele momento têm espirometria completamente normal. Então você, como clínico sagaz, que está antenado aí na possibilidade diagnóstica de asma, pela clínica do seu paciente, ele fala para você que tem aqueles sintomas de forma intermitente, você faz a espirometria, vê que ela está normal, mas mesmo assim não se convence. O doente pode ainda assim ter asma. Como é que a gente elucida se ele tem asma ou não naquele mesmo exame? A gente faz a prova broncoconstrictora nesse caso, uma espirometria com teste provocativo, onde ao invés de drogas broncodilatadoras, de agonistas beta-2 adrenérgicos, eu vou dar agonistas colinérgicos para ele, como a metacolina, como o carbacol, ou como a histamina, que também pode desencadear broncoespasmo no paciente com asma. Nesses casos, eu vou confirmar que ele tem um teste provocativo positivo se houver uma queda superior a 20% no VFUM basal dele. Então, eu fiz o teste provocativo, o VFUM diminuiu mais de 20% em relação ao valor inicial. Isso confirma para mim que existe uma broncoconstricção induzida aí, pelo teste provocativo. E é claro que, ao observarmos esse critério, é nosso dever reverter essa broncoconstrição iatrogênica que causamos. A gente depois dá broncodilatador para o paciente para ele voltar ao normal. Era só para confirmar que ele possui broncoconstrição reversível para dar o diagnóstico de asma. Okay? Então são esses os critérios na prova broncodilatadora ou no teste provocativo que garantem o diagnóstico, a confirmação diagnóstica de asma no paciente que tem clínica compatível. Você pode dar diagnóstico de asma com outras metodologias, como, por exemplo, a fluxometria. Esse aparelho aqui chamado Peak Flow, ele avaria o pico de fluxo expiratório. Existem também critérios que são aceitos para confirmar diagnóstico de asma através do uso desse aparelho. Mas esses critérios não são tão importantes assim para a prática e nem para a prova de residência, porque eles não são tão fidedignos quanto os critérios espirométricos que a gente acabou de falar. Na realidade, o padrão ouro para confirmar o diagnóstico de asma é a espirometria, com prova broncodilatadora ou com teste provocativo. O Peak Flow tem o seu papel, sim, o pico de fluxo expiratório, mas esse papel é principalmente na avaliação das crises asmáticas agudas. E isso é mais um detalhe que eu gostaria de ressaltar aqui para a gente. O Peak Flow, quando identifica um pico de fluxo expiratório menor ou igual a 50% do previsto para aquele paciente, em função do sexo, da idade, da altura, indica para a gente crise grave. Então, o Peak Flow menor ou igual a metade do previsto significa crise grave. É isso que você tem que guardar para a prova e para a sua vida de plantão
daqui para frente. Infelizmente, no Brasil, as emergências não costumam ter o PICFlow disponível, né, para você avaliar pacientes com crise aguda de asma. O ideal é que o doente sabidamente asmático adquira um PICFlow, não é caro, né, e ele mesmo consiga fazer o teste e te informe, ó, eu estou aqui com uma crise asmática grave porque o meu PICFlow foi abaixo da metade, ok? Aqui a gente tem um PICFlow automático, que obviamente é mais caro, né, um automatizado. A maioria dos PICFlows baratinhos que você encontra no mercado, eles não são computadorizados, eles são mecânicos, ok? Mas você também hoje em dia dispõe desse aqui, que inclusive tem até um aplicativo que liga para o médico e fala assim, ó, o paciente está com crise asmática grave, né? Então são coisas da modernidade que estão cada vez mais frequentes na medicina. Dá para resumir essa história toda, né? Dá para a gente fechar essa parte aqui de introdução guardando os pontos mais significativos? É claro que dá, né? Diagnóstico de asma, a gente tem que ter inicialmente a comprovação de distúrbio obstrutivo, um tifenol menor que 70%, né? O paciente, na maioria das vezes, vai fazer a prova broncodilatadora, porque na maioria das vezes ele apresenta o distúrbio obstrutivo na primeira espirometria, e para confirmar que ele tem asma, ele deve ter um aumento, um ganho, maior ou igual a 200 ml ou maior ou igual a 12% em relação ao VFU inicial, ok? Mostrando a reversibilidade do distúrbio obstrutivo. E o pico de fluxo expiratório, o aparelhinho chamado PICFlow, ele pode até dar diagnóstico de asma também, segundo alguns critérios que eu não vou nem comentar, porque a grande utilidade dele, na verdade, é na avaliação da crise aguda de asma, que quando menor ou igual a metade do previsto para o paciente, indica uma crise aguda de asma grave, ok? Vamos falar agora de tratamento da asma.